Hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de projetos de sistemas mecânicos. Hoje nós iremos falar sobre a perspectiva de prevenção de falha, tá? Para começar, vamos falar sobre o papel da análise de prevenção da falha no projeto mecânico. Então, assim, eu vou tentar não ler tudo, tá? Um resumo para vocês. Bom, o objetivo de todo projetista, né, é assegurar que o projeto ele vai ser seguro, confiável durante o tempo previsto de vida útil. Eu não posso querer também que o projeto dure para sempre, mas ele tem que oferecer a segurança, pelo menos pelo período que você terminou para a vida útil. E também ele tem que competir de maneira bem sucedida no mercado. E aí são uma linha muito tênue, né? Porque pensa bem, você tem que projetar uma máquina que seja segura, que seja confiável, mas também que seja competitiva. Então vamos pensar nisso de verdade. Mas se eu penso numa estrutura muito robusta, eu tenho mais segurança. Porém, eu perco competitividade porque eu vou gastar mais material, mais mão de obra, e ser competitivo. Se eu precisar de uma estrutura muito leve para ser competitiva, muito simples, ela pode falhar em segurança. Então, tem que buscar um meio termo. E buscar esse meio termo é complicado, tá? Então, o êxito em projetar produtos competitivos enquanto se previne falhas só pode ser alcançado de modo consistente pelo reconhecimento e avaliação de todos os modos de falha potencial. Então, assim, são duas palavras interessantes aqui que nós temos que focar. Primeira palavra, reconhecimento, e a segunda palavra, avaliação. Tá? Vou até tentar grifar aqui para a gente poder focar bem nelas. Reconhecimento e avaliação. São duas palavras que nós temos que focar bem quando nós falamos de modo de falha. Tá? Então, aqui nós temos... Eita. Computador travando. Então, nós temos aqui reconhecimento e avaliação. O que é cada uma dessas coisas? Reconhecimento é você conseguir identificar, é você conseguir detectar qual modo de falha, qual tipo de falha pode ocorrer no seu projeto. E depois de detectado, você tem que fazer uma boa avaliação desse modo de falha. Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo assim, bem grosseiro. Eu projeto uma estrutura pensando que ela vai aguentar as cargas de flexão e ela falha por cisalhamento. Então, assim, eu não reconheci, eu peguei, reconheci um modo de falha, avaliei ele bem, mas eu esqueci um outro modo de falha. Ou eu projeto uma estrutura que ela vai ser uma estrutura giratória, alguma coisa do tipo, tudo bonitinho, faço toda a cálculo estrutural e tal, mas esqueço que tem uma rotação, essa rotação vai gerar uma carga cíclica que pode falhar por fadiga. Então, assim, e nós vamos estudar que são vários modos de falha. São vários modos de falha e você precisa identificar qual modo é potencial para fazer a sua estrutura falhar. Isso pode ser uma estrutura, pode ser uma máquina, pode ser várias coisas, né? Se o projetista estiver preparado para reconhecer esses modos de falha, ele deve estar pelo menos familiarizado com
a ordenação dos modos de falha realmente observados no campo e essas condições que levaram àquela falha. Bom, para ele ser eficaz em prevenir essas falhas, deve ter um bom conhecimento com técnicas analíticas ou empíricas para a prevenção de potenciais falhas no estágio do projeto, antes da máquina ser construída. Essas previsões elas podem ser transformadas em seleção de material, determinação da forma e estabelecimento das dimensões de cada peça, para garantir uma operação segura e confiável. Então, o que acontece? Você vai, antes mesmo de construir a sua peça, o seu protótipo, o seu exemplar, ou até mesmo quando terminar o projeto em si, o desenho dele, você tem que pensar nos modos de falha. Por quê? Porque muitas vezes você desenha toda uma estrutura, tem todo um trabalho de desenho, desenha as vistas, desenha tudo, e aí você não pensou no modo de falha. Quando você vai fazer uma análise de falha, aí você percebe que você vai ter que mudar a estrutura. Você vai ter que mudar a geometria da peça, você vai ter que mudar a forma, as dimensões, vai ter que mudar o material. Então, assim, a análise de falha tem que ser feita em todo o projeto, em toda etapa, né? Então, fica claro que essa análise, a predição e as perspectivas de prevenção formam a base para o projeto bem-sucedido, de qualquer máquina ou de um elemento de máquina. Qualquer modificação no tamanho, forma ou propriedades do material de uma peça, de uma máquina ou peça, de máquina que a torne incapaz de realizar a função pretendida, deve ser considerado como falha. Então, foca bem nesse termo, tá? Nesse termo, torne incapaz de realizar a sua função pretendida. Por exemplo, deformação. Deformação elástica é um modo de falha? Depende. Em alguma situação, a deformação, por mais que seja na zona elástica, ela vai impedir o material, impedir a peça de exercer sua função. Logo, é uma falha, né? Agora, você tem ali uma deformação plástica, é sempre uma falha? Depende. Se a deformação não causar no material um dano na sua função, não pode ser considerado uma falha. Então, a falha é só o que faz o material, ele torna ele incapaz de realizar a sua função. Vamos pegar, por exemplo, uma porta. Você instala a porta. E aí essa porta, com o tempo, ela começa a ceder. Começa a ver folgas nela e ela vai ceder. Não acontece isso em muitas residências. Essa porta teve uma deformação plástica, né? Porque ela cedeu, não está voltando. Então, essa porta falhou. Se você consegue abrir e fechar ela ainda não falhou. A partir do momento que você não consegue mais abrir ou fechar essa porta, pode ser constituído uma falha. Então é isso que a gente tem que detectar como falha, né? Você pega aí um automóvel, um amortecedor. Vamos supor que o amortecedor a função dele é amortecer mesmo. Enquanto ele está fazendo sua função, beleza, deformação elástica. Vamos supor que a mola começou a ficar muito velha e começou a fazer o amortecedor, começou a fazer o carro bater. Aí a deformação é elástica ainda, mas falhou, porque deve ter formado mais que necessário. Deve-se atentar com cuidado de que o conceito-chave aqui é o funcionamento inadequado de uma peça, de uma máquina ou peça constitui uma falha. Portanto, um pino de cisalhamento que não se separa em 2 ou mais pedaços, após a aplicação de uma sobrecarga pré-selecionada, deve ser considerado uma falha. Então, certamente, como um eixo motor
que falha quando se separa em duas partes, sobrecargas normais de operação previstas. A falha de uma máquina ou peça em funcionar apropriadamente pode ser causada por qualquer uma ou combinações das muitas diferentes respostas a cargas e meio ambiente, quando em serviço. Ou seja, pode ser causada por uma carga, uma resposta a cargas ou a meio ambiente, porque assim, a gente não pensa que a falha ocorre por causa da carga, né? A gente pensa que a falha ocorre por causa da resposta que a peça dá para a carga. Então, assim, aplicando a carga na peça, ela vai deformar. Então, a falha ocorre por causa da deformação, não por causa da carga, necessariamente, né? Ou o meio ambiente mesmo. Ou uma combinação. A gente vai ver também que tem modos de falhas que envolvem combinações de uma ou mais tipos de falha. Por exemplo, uma falha pode ser produzida por muita ou pouca deformação elástica. Um componente estrutural que fratura ou um pino de cisalhamento que não cisalha, quando em condições de sobrecarga, cada um constitui uma falha. Você quer ver um exemplo de falha? Você tem um fusível de 10 amperes, passa uma corrente sobre ele de 12 amperes e ele não monta, é uma falha. Porque ele não cumpriu sua função. Não quebrou, não aconteceu nada, mas é uma falha. A progressão de uma trinca devido a um carregamento variável ou meio ambiente agressivo pode levar a falha após um período de tempo. Corrosão é falha? Depende, né? Se a corrosão ela faz com que o material não consiga mais desempenhar sua função, então é falha. E aí nós vamos depois falar de uma lista desses modos de falha. Os modos de falha são os processos físicos que ocorrem ou que combinam seus efeitos para produzir falha, como já discutido. A lista precisada de seguir inclui os modos de falha mais comumente observados em máquinas e peças. Tá? São os modos de falha mais comuns. Olha quantos são: 23. Primeiro, deformação elástica, induzida por força e ou temperatura, né? Então você tem a deformação elástica, que também é a famosa dilatação térmica, escoamento, que já é uma deformação plástica, indentação, ruptura dúctil, fratura frágil, fadiga. E dentre a fadiga, você tem fadiga de 7 tipos diferentes, né? Corrosão de vários tipos diferentes, desgaste de vários tipos diferentes, impacto, fretagem, fluência, relaxação térmica, ruptura por tensão, choque térmico, desgaste por contato ou aderência, desagregação, dano por radiação, flambagem por fluência e assim. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. São modos de falha diferentes. Lembrando que para ser considerado uma falha tem que influenciar diretamente na função da sua máquina ou peça. Então vamos começar pela deformação elástica, induzida por força. É a falha que ocorre sempre que a deformação elástica recuperável em um componente de máquina, causada pela imposição de cargas ou temperaturas, se torna suficientemente elevada para interferir com a habilidade da máquina em desempenhar satisfatoriamente a sua função pretendida. Então, ou seja, é quando você tem uma deformação elástica que ela é maior, né, do que a máquina suporta. Ela é maior do que uma deformação que vai causar um dano no funcionamento da máquina. Quanto maior, suficientemente maior já é necessário. Tá bom? E aí, qual é essa deformação? Depende da máquina, depende da peça, né? Depende da peça. Então, imagina só, vou falar, ser bem assim grosseiro. Eu tenho uma correia transportadora, né? Ou aquelas
Já viu? Não sei se você já viram quando você tem um monte de aqueles ganchinhos que transporta algo, você pendura e vai transportando como se fosse uma esteira. Tem essa situação. E aí você vai transportar coisas que são pesadas. Só que dependendo do peso que você aplicar, a deformação faz com que ele encoste no chão, ou seja, prejudica o transporte. Então, ocorreu uma falha por deformação elástica. Né? Ou, por exemplo, você tem um rotor, sei lá, que gira dentro de um mancal. Você tem um mancal, uma espécie de mancal, de rolamento, né? Só que um aquecimento muito alto vai fazer com que esse mancal talvez se expanda e comece a travar, não sei. Então, é uma deformação elástica causada por temperatura, que é uma falha. Então, são tipos de falha que é o modo de que ocorreu uma falha. Escoamento é a falha que ocorre quando a deformação plástica em um componente dúctil da máquina, causadas pelas cargas de operação impostas ou movimentos, torna elevado o suficiente para interferir com a habilidade da máquina em desempenhar satisfatoriamente sua função pretendida. E aí, como eu falei, ambas essas duas falhas só são falhas se interferir diretamente no funcionamento da máquina ou na peça. Entretanto, uma informação interessante a se passar é que é mais fácil você encontrar deformação por escoamento do que deformação elástica. Como falha, tá? É muito difícil. Uma situação, são mais raras as situações que uma deformação elástica ela pode influenciar o escoamento da peça. Já o escoamento é mais complicado, né? Porque é algo que não retorna, não recupera. Então, geralmente, está muito associado à falha. Tanto é que, muitas vezes, lá em resistência de materiais, é a tensão de escoamento que a gente usa. Né? É a tensão de escoamento que é informada nos livros. Embora a gente não use a tensão de município, que já envolve um fator de segurança, mas a tensão de escoamento que é informada. Indentação é a falha que ocorre quando forças estáticas entre duas superfícies curvas em contato resultam em escoamento de um ou de ambos os componentes, para produzir uma descontinuidade superficial permanente e de tamanho significativo. Por exemplo, se uma esfera de rolamento é carregada estaticamente, de modo que a esfera seja forçada a identar permanentemente a pista de rolamento, diz que se a pista está identada, a subsequente operação de rolamento deve resultar em um aumento intolerável de vibração, ruído e aquecimento. Portanto, a falha terá ocorrido. Então, indentação é quando uma superfície curva de contato, ela consegue fazer uma marca por causa da carga na outra superfície, e esta marca permanente, ela vai gerar problemas no movimentar, né? Vai gerar vibração, ruído e por aí vai. Então, isso é considerado como uma falha. Ruptura é a falha que ocorre quando a deformação plástica ela apresenta um componente dúctil é conduzido ao extremo, de modo que o componente se separe em duas partes. A iniciação e a coalescência de vazios internos propagam lentamente a falha, deixando uma superfície opaca e fibrosa. Então, e a fratura frágil é a falha que ocorre quando a deformação elástica é o componente de máquina que apresenta comportamento frágil é conduzido ao extremo, de modo que as ligações interatômicas primárias são quebradas e o componente se separa em duas ou mais partes. Defeitos persistentes ou constrangimento de trintas propiciam sítios de iniciação para uma rápida propagação. Bom, qual é a diferença entre essas duas? A única diferença é o material. E ambas, você houve uma ruptura, uma separação das partes. A única diferença é que para materiais dúcteis, você tem uma ruptura dúctil, que você percebe que a superfície que rompeu é uma superfície opaca e fibrosa. E a falha ocorreu mais lentamente. Já nos materiais mais frágeis, você pega os ácidos de alto carbono, as cerâmicas, elas apresentam uma deformação plástica quase igual a zero.
Então, a superfície ela fica muito mais lisa, né? Só você olhar a superfície de um vidro quando ele quebra, a parte que quebrou, é bem lisinha, né? E agora você pega aquele, sei lá, um arame, quando você fica dobrando ele e quebra, é uma fratura dúctil, uma fratura dúctil. Você percebe que ele fica bem áspero, né? Então, essa é a grande diferença, tá? Quando você quebra uma coisa de plástico, então você vê mais ainda que é algo bem dúctil. Então, assim, a única diferença entre esses tipos de modos de falha é mesmo o material. Apesar que existe material dúctil que pode falhar por fratura frágil, mas vai ser em qual situação? O material dúctil ele falha por fratura frágil em situações de fadiga. Fadiga já é outro modo de falha, tá? Então, fratura frágil e ruptura dúctil é considerado em relação a cargas, tá? Em relação a cargas não cíclicas. Se for uma carga cíclica, vai gerar uma fratura frágil? Vai, mas aí falhar mesmo para fadiga do que para fratura frágil. Falando na fadiga, ela é um termo geral aplicado à separação repentina e catastrófica de um componente de máquina em duas mais partes. Olha o que está dizendo: repentina e catastrófica. Repentina e catastrófica é uma característica particular da fratura frágil. Entretanto, até os materiais dúcteis que falham por fadiga é uma fratura frágil. Por isso é até perigoso, porque não avisa, só quebra. Essa falha ocorre por meio da iniciação e propagação estável de uma trinca, até que essa se torne instável e se propague repentinamente até a falha. Os carregamentos e as deformações que causam a falha por fadiga são inferiores àqueles da falha por carregamento estático. Quando os carregamentos e deformações são da ordem de mais de 50 mil ciclos, são necessários para produzir a falha, geralmente é uma fadiga de alto ciclo. Quando é menor que 10 mil ciclos, são fadigas de baixo ciclo. Tá? E aí o que acontece? Fadiga, você consegue às vezes romper um material por fadiga, por cargas, tensões cíclicas, uma tensão até metade da tensão que ele romperia por uma tensão estática. Tá? Até 40% você consegue ver isso acontecer. Isso por causa da fadiga. O interessante da fadiga é isso aqui, ó. Por exemplo, existem materiais que aqui você tem a tensão cíclica, e aqui você tem o número de ciclos, quantidade de ciclos. Tem material que é assim, e aqui é a tensão de escoamento. Tensão de escoamento. Tem material que tem um limite de resistência à fadiga, ou seja, para zero ciclos ele só rompe no escoamento. Vai aumentando o número de ciclos, ele vai aumentar a chance de romper por fadiga. Só quando chega aqui, ele fica constante. Ou seja, em tensões abaixo dessa tensão, não tem chance de haver falha por fadiga. Falha por fadiga. Já tem outros materiais que eles não têm esse limite. Ou seja, esse gráfico faz isso aqui, ó. Por menor que seja a tensão que você aplicar, a tensão cíclica, uma hora ele vai fazer o material romper. Então, fadiga é bem complicada. Tem material que vai romper fadiga de qualquer forma, se ele fosse submetido à tensão cíclica, mesmo essa tensão sendo muito menor que a tensão de escoamento. Então, a fadiga ela é um modo de falha e acontece muito. Acontece muito porque você às vezes esquece de considerar que a carga é cíclica, né? E o pior dela, como disse, por mais que o material seja dúctil, a fratura é frágil, repentina e catastrófica.
Um tipo de falha é a corrosão, né? A corrosão é um termo muito amplo, implicando que uma peça da máquina se torna incapaz de desempenhar sua função pretendida por causa de uma deterioração não desejada desse material. Então, o material ele pode corroer. Só que se essa corrosão implicar no funcionamento dessa peça, então essa corrosão é considerado um modo de falha, que se divide em vários outros modos. Ataque químico direto. Talvez o tipo mais comum de corrosão envolve o ataque corrosivo da superfície da peça da máquina exposta ao meio corrosivo, quase uniformemente sobre toda a superfície exposta. Beleza? Essa é o tipo de corrosão mais conhecido. Por exemplo, você, sei lá, vou dar um exemplo assim bem. Você tem uma máquina na sua casa, um dispositivo lá, uma máquina qualquer, uma furadeira, por exemplo, furadeira, uma pita, e aí você deixou molhar e não guardou direito, e ela deu uma corroída na parte do mandril, que é uma furadeira. E aí, esse mandril, com isso, você está com mais dificuldade para poder abrir ele, para poder trocar a broca. Não está dando o aperto necessário. É uma corrosão causada por ataque químico direto. Ah, mas ataque químico direto? Mas não teve nenhum produto químico. O ar foi um ambiente corrosivo nessa situação. Uma outra corrosão é a galvânica, e essa é muito perigosa. É uma corrosão eletroquímica acelerada que ocorre quando dois metais dissimilares em contato elétrico se tornam parte de um circuito completado por uma poça de conexão ou filme de eletrônico, ou meio corrosivo, levando a um fluxo de corrente que resulta em corrosão. Perigosa porque é rápida, né? Corrosão galvânica. Você tem a fenda, também acelerada, localizada dentro das fendas, trincas ou juntas, regiões onde um pequeno volume de solução estagnada é aprisionado, por pits, um ataque muito localizado e que leva ao desenvolvimento de uma rede de furos ou pits que penetram no metal, intergranular, essa que eu sou fã, ela ocorre nos contornos de grão de certas vias de cobre, cromo, níquel, alumínio, magnésio, zinco, quando essas são tratadas termicamente de modo inadequado ou soldadas. O que acontece? Já falei algumas vezes com vocês sobre essa corrosão intergranular. Geralmente, esses materiais que está citando, cobre, cromo, níquel, alumínio, magnésio, zinco, são materiais que têm uma certa resistência à corrosão. Porém, a temperatura, né, um tratamento térmico feito de modo inadequado, ou até mesmo uma solda, pode fazer com que no contorno de grão, esses elementos saem da estrutura, tem na composição, e se unam ao carbono, formando carbetos, que não são eficientes para a corrosão. Com isso, você vai ter corrosão intergranular em caso de temperaturas. Qual é o pior? Por que essa corrosão é tão ruim, tão indesejada? Porque imagina só, você tem todo um material que é resistente à corrosão, e aí de repente você torna só o contorno de grão como frágil, né? Como assim, algo que não resistiria a essa corrosão. Forma uma pilha galvânica, né? Vai fazer com que a presença do material, da composição dentro dos grãos, resistente à corrosão, vai fazer com que haja mais corrosão no contorno de grão, virando a corrosão intergranular, e certamente isso pode ser uma falha. Lixiviação seletiva é um processo de corrosão no qual é removido o elemento químico de uma liga sólida, tal qual na desintensificação de ligas de latão ou gratificação ferro fundido. Corrosão por erosão, também é um ataque acelerado, que ocorre quando o material abrasivo ou viscoso flui sobre a superfície fechada, renovando continuamente o meio corrosivo sobre uma nova superfície material desprotegida. Corrosão por cavitação também é uma corrosão química acelerada, mas que resulta das diferenças de pressão de vapor, onde certas bolhas e depressões em um meio fluido sofrem colapso adjacentes
as paredes dos vasos de pressão, fazendo com que as partículas da superfície sejam expelidas, expondo uma nova superfície desprotegidas ao meio corrosivo. Bom, eu não sei se vocês conhecem esse fenômeno chamado cavitação. Cavitação é quando você tem, num lugar que era para ser líquido, você tem vapor, né, bolhas. E essas bolhas elas podem entrar em contato com a superfície e causar corrosão à superfície, porque é uma bolha que pode ter oxigênio, pode ter ar, ou pode ter uma substância que seria corrosiva. Tá? Então tem que ter um cuidado com isso. E essa cavitação ela é um problema não só pela corrosão que ela gera, mas ela também é um problema em muitas tubulações, porque ela pode gerar até uma erosão, né, interna, ela pode gerar uma redução da espessura. E isso é um problema sério. Você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Suzano. Suzano tem muita linha de vapor de média, vapor de alta. O vapor, vocês já estudaram muito bem isso em termodinâmica. Nós temos dois tipos de vapor: vapor saturado e vapor superaquecido, né? O que é o vapor saturado? É uma mistura de vapor com líquido. O vapor superaquecido é uma mistura, é só vapor, né? Vapor saturado, vapor com líquido. Vapor superaquecido só com vapor. Vamos supor que você tem uma linha de tubulação. Vou colocar aí 300 graus e tal pressão. A essa pressão e a essa temperatura, ele é um vapor superaquecido. Só que, se a temperatura dele cai para 230 graus, por exemplo, ele já entra na linha de saturação e vira um vapor saturado. E aí, às vezes, você falha em relação ao isolamento térmico e deixa ficar sem isolamento e aí vai trocar calor e vai baixar para a temperatura 230. Vai fazer o quê? Formação de condensado. Essa formação de condensado vai fazer com que haja cavitação dentro da tubulação. Por quê? Não entrou vapor por lugar nenhum, mas a redução da temperatura do vapor vai fazer com que haja, nesse caso é o contrário, né? Nesse caso vai fazer com que surja partículas de líquido, o que é um problema. Esse líquido vai se chocar com as paredes e pode causar uma erosão. Já a corrosão é o contrário. A corrosão por cavitação é quando surge vapor no líquido. O líquido, ele não, às vezes não é um meio corrosivo, mas o vapor é. Então essa é a diferença da cavitação como corrosão e da cavitação como quase que uma erosão, né? Ambas podem gerar falhas no material. Dano por hidrogênio, embora não seja considerado uma forma direta de corrosão, é induzido por esta. Os danos por hidrogênio incluem empolamento por hidrogênio, fragilização por hidrogênio, ataque por hidrogênio e descarbonização. Corrosão biológica é um processo de corrosão que resulta na atividade de organismos vivos, frequentemente em virtude dos processos de ingestão de alimentos e eliminação de resíduos, nos quais os produtos dos resíduos são ácidos e hidróxidos corrosivos. Galera, eu não sei se algum de vocês já teve o desprazer de acontecer de algum pássaro fazer cocô sobre um veículo e esquecer de ir no limpa. Quando vai limpar, você percebe que pode ocorrer um dano na pintura, corrosão biológica. Acontece muito isso. Na empresa que eu trabalhava, a gente não estava utilizando a assadeira que nós tínhamos e resolvemos guardar ela na casa de um dos donos. Ficou lá. O dono estava usando o carro, ele botou na casa dele, no quintal lá no fundo e deixou. Aí não se atentou que estava embaixo de uma árvore. E aí os passarinhos começaram, né? Já estava cheio de cocôzinho de passarinho por cima. Quando foi limpar, depois de alguns dias, um pedacinho da proteção da pintura saiu junto. Por quê? Corrosão biológica, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também. E corrosão sob tensão. É lógico que nesse caso, no caso do carro, não foi uma falha porque não prejudicou a função do carro.
Corrosão sob tensão é um tipo extremamente importante de corrosão que será descrito separadamente mais adiante. Bom, embora o projeto de um quadro... Opa, esse aqui está errado, só tirar isso aqui daqui. Desgaste é uma mudança cumulativa das dimensões não desejada, causada pela remoção gradual de partículas discretas das superfícies móveis em contato, usualmente deslizantes. Predominantemente como resultado de ação mecânica, o desgaste não é um processo simples, mas um número de processos diferentes que podem ocorrer de forma independente, independente ou combinado, resultando na remoção de material de superfícies em contato por meio de uma combinação complexa, desalinhamento local, sulcagem, goivagem, soltagem, rasgamento e outros. Então, assim, desgaste também pode ser um modo de falha. Vamos supor que você desgastou uma tubulação de modo que a espessura dela reduziu mais do que deveria, e essa nova espessura pode gerar um risco, né? Ah, mas não atrapalhou, continua escorrendo o fluido. Mas se a espessura fez com que o fator de segurança deixasse de atender as normas, então é uma falha, né? E esse desgaste ocorre de várias formas. Vou falar um pouquinho sobre essas formas. Primeiro deles é o adesivo. Esse desgaste adesivo ocorre devido à elevada pressão local e soldagem de pontos ásperos de contato, seguido pela deformação plástica induzida por movimento e ruptura das ligações ásperas, como consequente remoção de ou transferência de metal. O abrasivo ocorre quando as partículas de desgaste são removidas da superfície por sulcagem, goivagem ou ação cortante da aspereza de uma superfície de acoplamento de maior dureza ou por partículas duras aprisionadas entre superfícies acopladas. Então, assim, muitas vezes você tem alguma coisa ali, maior dureza, e o contato vai fazer com que haja um desgaste na superfície por conta desse material, dessa impureza às vezes, né? Quando as condições do adesivo ou abrasivo coexistem com condições que levam à corrosão, esse desgaste é chamado de desgaste corrosivo. O desgaste por fadiga superficial é um fenômeno de desgaste associado com superfícies curvas em contato rolante ou deslizante, no qual a tensão cisalhante crítica ela inicia microtrincas que se propagam para a superfície, desagregando partículas microscópicas e formando pits de desgaste. O tipo de deformação surge como resultado de repetidas deformações elásticas da superfície desgastada, que produz uma rede de trincas, quais crescem de acordo com a descrição de fadiga superficial que já foi apresentada. Então, você vê que são várias formas de desgaste. Adesivo, abrasivo. O abrasivo é um dos mais conhecidos, né? Acontece muito por aquele fator da cavitação, como eu disse para vocês também, né? Isso acontece muito em linha de vapor, que surge condensado, e com esse condensado acaba que você tem um desgaste abrasivo ali, causado pela própria superfície, né? Pelo próprio condensado da linha de vapor. Você tem às vezes sei lá, um material que trabalha, uma máquina que trabalha com areia. A gente sabe que a areia é usada até para requeimento, ela desgasta. Então, tudo que tipo de desgaste que vai fazer com que a máquina deixe de funcionar, ele é um tipo de modo de falha. Também tem o impacto, né? O impacto, um outro modo de falha, que é a falha que ocorre quando o componente da máquina é submetido a carregamentos não estáticos, que produzem na peça tensões ou deformações de tal magnitude, de modo que o componente não é mais capaz de desempenhar essa função. Isso acontece muito, né? Embora geralmente possa acontecer por um acidente, às vezes eu tenho que pensar em prever quais tipos de impacto que pode ocorrer sobre a peça que eu estou projetando. E aí, o impacto ele pode, por exemplo, amassar uma peça, deformar essa peça, aí é falha por impacto, e
e ela pode causar separação dessas peças. Nesse caso, é fratura por impacto. Então, assim, se a peça se o impacto só deformar a peça e tornar ela inutilizável, a falha vai ser deformação por impacto. Se quebrar a peça, separar essa peça em duas partes, a falha é denominada fratura por impacto. Tá? No caso de repetidos impactos que induzem deformações elásticas cíclicas que levam à iniciação de uma rede de trincas de fadiga, essa já vai ser os quais crescem produzindo a falha pelo fenômeno de fadiga superficial. O processo é chamado de desgaste por impacto. Então você tem deformação por impacto, fratura por impacto e desgaste por impacto. Deformação causada por um impacto que deformou a peça, mas não quebrou. Fratura, um impacto que fraturou a peça. E desgaste por impacto é uma série de impactos, uma sequência de impactos que vão causando uma falha por fadiga na peça. E também tem caso de uma ação de fretagem, como disse no próximo parágrafo, seja induzida por pequenos deslocamentos laterais, enquanto essa sofre impacto onde pequenos deslocamentos são causados por deformação de Poisson ou pequenos componentes de velocidade tangencial, o fenômeno é fretagem por impacto. A falha de fadiga por impacto ocorre quando uma carga de impacto é aplicada repetidamente a um componente de máquina, até que a falha ocorra devido à nucleação e propagação de uma trinca de fadiga. Fretagem. Falamos sobre fretagem sem saber o que é. Fretagem é a ação que pode ocorrer na interface entre dois corpos sólidos, sempre que esses são pressionados entre si por uma força normal, e também, ao mesmo tempo, submetidos ao movimento relativo cíclico entre eles de pequena amplitude. A fretagem ocorre em juntas nas quais o movimento não é pretendido, porém, devido à carga de deformação associadas às vibrações, ocorrem diminutos movimentos relativos cíclicos. Tipicamente, os fragmentos gerados pela ação de fretagem são aprisionados entre superfícies devido ao pequeno movimento envolvido. A falha por fadiga por fretagem é a fratura por fadiga prematura de um componente de máquina submetido a cargas de deformações variáveis, junto com as condições que simultaneamente produzem a ação de fretagem. As descontinuidades superficiais e microtrincas geradas pela ação de fretagem atuam como núcleos de trinca de fadiga, as quais se propagam até a falha sob condições de carregamento da fadiga, que de outro modo seriam aceitáveis. A falha por fadiga de fretagem ela é um modo de falha insidioso, uma vez que a ação da fretagem ocorre escondida dentro da junta, onde não pode ser vista, levando a uma falha por fadiga prematura e frequentemente inesperada, da natureza repentina e catastrófica, uma característica básica das falhas por fadiga. Essa falha por desgaste por fretagem ocorre quando as alterações das dimensões dessas partes ocupadas, devido à presença de ação de fretagem, se tornam elevadas para interferirem com a função do projeto, ou elevadas o suficiente para produzir uma concentração de tensões geométricas de tal magnitude que a falha ocorre como resultado de um nível de tensão local excessivo. A falha por corrosão por fretagem ocorre quando a peça de máquina se torna incapaz de desempenhar sua função pretendida devido à degradação superficial do material no qual a peça é feita, com o resultado de uma ação de fretagem. E aí, outro método muito conhecido é a fluência. Fluência é uma falha que ocorre sempre que a deformação plástica em um componente se acumula durante um período de tempo, sob influência de tensão e, ao mesmo tempo, de temperatura. Então, vocês já estudaram isso, né? E vamos recapitular. Então, você tem, só voltando do zero, você tem a fratura, né? Você tem a deformação plástica, que ocorre por influência de uma força, né? Deformação plástica, que pode ocorrer por uma influência de uma força. Beleza. Então, só aplicar uma força, eu posso fazer o material falhar, eu posso fazer ele falhar por deformação elástica, se for o caso, ou deformação plástica. Dependendo do material, ele pode falhar por uma fratura dúctil, fratura frágil, uma ruptura dúctil. Isso aí pode acontecer só com a aplicação de uma força. Beleza.
Primeiro modo de falha é mais famoso, mais conhecido. Depois, dois outros fatores podem contribuir para que essa falha que acontece por aplicação de carga aconteça numa carga menor. Quais são esses fatores? Essa carga ser cíclica ou essa carga está associada a uma temperatura. Então, assim, pensa comigo. O material ele pode falhar. Vamos supor, eu tenho um aço que ele falha a 200 megapascal de tensão. Essa é a falha dele, é a tensão que ele vai falhar, que ele vai ter uma deformação, um escoamento e vai falhar. Exemplo. Com a associação de tensões cíclicas ou até mesmo de temperatura, essa tensão de 200 MPa ela pode cair. Quando essa tensão cai e o material falha uma tensão abaixo do escoamento, porque além da tensão, além da carga aplicada, ele também tinha um movimento que fazia com que essa carga fosse cíclica, e isso eu chamo de fadiga. Quando eu tenho associação dessa carga com temperatura, eu chamo de fluência. Estudamos isso em ciências materiais, eu acho que foi o sétimo período de vocês. Então, fluência é a falha que ocorre sempre que a deformação plástica se acumula durante o período de tempo sob influência de tensão e de temperatura, até que as variações dimensionais acumuladas interfiram com a variabilidade da peça da máquina em desempenhar a função primária ou transiente. Período de tempo durante o qual a taxa de deformação é decrescente. A fluência secundária ou estacionária, período de tempo na qual a taxa de deformação é constante, e a fluência terciária, período de tempo no qual a taxa aumenta de modo rápido, até a ocorrência da ruptura. Essa ruptura final é, consequentemente, ruptura por fluência e pode ocorrer ou não, dependendo das condições de tensão, tempo e temperatura. Então, assim, a fluência se divide em três, isso aí já é dado lá em ciências materiais, sétimo período, que é o seguinte: no começo, a taxa de deformação é decrescente, depois ela vira secundária, constante, e por fim ela é crescente, né? Forma um gráfico mais ou menos assim. Forma um gráfico assim, fluência. Aqui você tem, eu acho que é tensão, tempo, temperatura, não sei. Só sei que ou é deformação e tensão, é uma coisa do tipo. E aí você tem no começo, essa falha, ela é decrescente, a taxa, então faz um gráfico tipo assim, decrescente, aí depois ele fica constante e depois é crescente. Esse período aqui é chamado primário, secundário, terciário. Acho que é tempo aqui e deformação, uma coisa do tipo. Mas é um gráfico mais ou menos assim, tá? Que mostra as fases da fluência. E aí ela também pode ser considerada um modo de falha, né? Porque se tem associado tensão e temperatura, você pode ter uma falha. E a fluência, embora ela não seja tão traiçoeira quanto a fadiga, né? Por não ser uma tensão repentina, mas ela também é perigosa. Por quê? Porque muitas vezes você não identifica esse modo de falha. E aí lembra aquelas duas palavras que a gente falou no começo, que você precisa reconhecer e avaliar os principais e os potenciais modos de falha. E muitas vezes nós não reconhecemos a fluência, porque a gente projeta uma estrutura, a gente pensa, material tal, for fazer os cálculos desses materiais, vai aguentar, ou até mesmo simulação computacional, que é a moda hoje, e vai aguentar tranquilo. Aí você pensa, mas tem uma temperatura. Não, mas a temperatura é baixa. A temperatura não vai nem chegar perto do ponto de fusão. Mas e aí? 40% do ponto de fusão já pode
uma temperatura, 40% da temperatura de fusão, ela já pode gerar uma falha por fluência. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Relaxação térmica ou relaxação de tensão é a falha que ocorre quando as variações dimensionais devido ao processo de fluência resultam na relaxação do componente pré-deformado ou pré-tensionado, até que esse não seja mais capaz de desempenhar essa função. Por exemplo, se os parafusos pré-tensionados no flange, no vaso de pressão de alta temperatura, relaxarem após o período de tempo devido à fluência dos parafusos, de modo que ao final os picos de pressão excedam a pré-carga do parafuso, violando o selo do flange, esses parafusos estarão falhados devido à relaxação térmica. Ruptura por tensão é a falha que está intimamente relacionada com o processo de fluência, com exceção de que a combinação de tensão, tempo e temperatura promove a ruptura em duas partes. Nas falhas de ruptura por tensão, a combinação de tensão e temperatura ocorre frequentemente de modo que o período de fluência estacionário é curto ou inexistente. E o desgaste por contato é a falha que ocorre quando duas superfícies deslizantes são submetidas a uma determinada combinação de cargas, velocidade de deslizamento, temperaturas, ambientes e lubrificantes em que uma destruição massiva da superfície é causada por soldagem, rasgamento, sulcagem, bolivagem, deformação plástica significativa das asperezas superficiais e transferência metálica entre as duas superfícies. O desgaste por contato deve ser considerado quando uma extensão mais severa do processo de desgaste adesivo, quando tal ação resulta em um impedimento significativo para deslizar superfícies, ou em aderência, considera-se que a falha da junta ocorreu por desgaste por contato. A aderência é uma extensão do processo de desgaste por contato a tal nível de severidade, tal de que as duas partes são virtualmente unidas por soldagem e o movimento relativo não é mais possível. É um tipo de desgaste também. E para fechar esses três, o choque térmico. Até falando, não. Vamos aqui. Choque térmico, a falha que ocorre quando os gradientes térmicos gerados de uma peça são tão pronunciados que a deformação térmica diferencial excede a habilidade de material de sustentá-la sem escoamento ou fratura. Desagregação é a falha que sempre ocorre que uma partícula é desalojada espontaneamente da superfície de uma peça-máquina de modo a impedir o funcionamento apropriado do componente. Uma chapa de blindagem, por exemplo, a falha de desagregação quando um projétil atingindo o lado oposto da armadura protetora gera uma onda de tensão que se propaga pela chapa, de tal modo que desaloja ou desagrega um projeto secundário de potencial letal do lado protegido. Outros exemplos de falha por desagregação se manifestam com contato com mancais de rolamento e dentes e engrenagens de evitação de fadiga superficial. Dano por radiação também existe. É quando as alterações das propriedades do material induzidas pela exposição de campo de radiação nuclear são de tal tipo e magnitude que a peça da máquina não é mais capaz de empenhar a função pretendida, normalmente com o resultado da ativação de um outro modo de falha, e frequentemente relacionado com a perda da ductilidade associada à exposição à radiação. Normalmente, polímeros e elastômeros são mais suscetíveis a esse dano por radiação do que os metais, cujas propriedades de resistência são algumas vezes melhoradas em vez de prejudicadas pela exposição ao tempo de radiação, embora a ductilidade normalmente seja reduzida. E eu tenho mais algum só para finalizar. A flambagem, né? Flambagem está muito associada também à questão de escoamento. É a falha que ocorre com uma combinação crítica de magnitude ou ponto de aplicação da carga, juntamente com a configuração geométrica da máquina, faz com que a deflexão do componente seja aumentada pela geração da carga, uma ligeira elevação da carga. Então, só para vocês entenderem bem a diferença. Quando eu falo naquelas primeiras lá, fadiga, fratura ou até mesmo ruptura, deformação plástica, elástica, eu estou falando sempre, às vezes, eu tenho uma viga aqui, de deformação nesse sentido. Aqui está a minha carga. Quando eu falo de flambagem, eu estou falando de uma carga aqui, uma estrutura com apoios, que vai passar a ficar deformada nesse sentido. Essa deformação, ela tem os mesmos princípios
que a outra deformação. Tem os mesmos princípios, né? Você tem a mesma questão de pode ocorrer uma ruptura dúctil, aqui também pode ocorrer uma ruptura dúctil, tem deformação, tem descolamento, tem deformação plástica, tudo isso pode ocorrer. Porém, aqui, nesse caso específico, você tem uma deformação axial e aqui é uma deformação por fluência, tá? Essa é a grande diferença. E também existe a flambagem por fluência, que é quando você tem, além desse peso, tem uma temperatura que age sobre essa estrutura. E aí, às vezes, esse limite aqui ele vai exceder e a falha vai acontecer. Corrosão sob tensão é uma falha que ocorre quando a tensão aplicada em uma peça de máquina em um meio corrosivo gera um campo de trincas superficiais localizadas, ou seja, a tensão já aplicada no material, ela faz com que a corrosão seja mais rápida e gere trincas maiores, né? Então, uma variedade de ligas de aço, ferro, aço inoxidável, cobre e alumínio está sujeita a trincas de corrosão sob tensão, se colocadas em meios diversos. E aí você tem, às vezes, o que acontece? O meio corrosivo gera uma corrosão, contornos de grão, por exemplo, e aí as tensões fazem com que esse ponto de corrosão gere uma trinca, e essa trinca gera uma falha. Então, isso é corrosão sob tensão. Corrosão e desgaste é quando estão associados os dois métodos. Como eu falei, podem existir mais de um método de corrosão e falha associado em uma única estrutura. Nesse caso, você tem corrosão e desgaste, né? É um modo de falha combinado em que a corrosão e desgaste reúnem seus efeitos prejudiciais, incapacitando a peça. O processo de corrosão frequentemente gera um produto de corrosão que é duro e abrasivo, a qual acelera o desgaste, enquanto o processo de desgaste remove constantemente a camada protetora de corrosão, expondo uma superfície nova ao meio corrosivo e acelera a corrosão. Então, isso pode acontecer. A corrosão endurecer o material e aumentar o desgaste, ou o desgaste retirar uma camada protetora e aumentar a corrosão. Você pega, por exemplo, uma peça que ela passou por um processo de desencaixe superficial, de galvanização superficial, galvanização a fio, ou até mesmo de pintura. Pintura é um tratamento anticorrosivo, ou até mesmo, esses dois casos são os melhores. E aí, quando você tem um desgaste nessa peça, você pode tirar uma proteção para a corrosão, e com isso vai gerar um modo de falha. Também tem corrosão associada à fadiga, né? Que é quando esses dois modos de falha vão juntar os seus efeitos prejudiciais. O processo de corrosão geralmente informa piques e descontinuidades superficiais que atuam como concentradores de tensão e, por sua vez, aceleram a fadiga. Obviamente, aceleram a fadiga, mas também poderia acelerar a formação de trincas, como nesse caso o primeiro aqui. Tá? A única diferença da corrosão sob tensão para a corrosão associada à fadiga é que, num caso, a tensão ela é normal e, no outro caso, a tensão ela é uma tensão cíclica. Beleza? Fadiga e fluência combinadas. Tá? Isso aí acontece também. Você tem, às vezes, um modo de falha em que todas as condições para ambas as falhas vão existir. Ou seja, eu vou ter carga, cíclica e temperatura. Ou seja, tudo desandando, né? Tem carga, cíclica e temperatura. E aí isso vai produzir uma falha acelerada. É uma interação que é até sinergética, porém não é bem entendida. A identificação do princípio dominante mais provável do modo de falha pelo projetista é um passo essencial que deve ser visto com antecedência no projeto de qualquer peça. E esse é muito difícil. Identificar uma falha num projeto é bem difícil. Uma coisa é eu projetar uma estrutura, uma peça que vai agir que vai ser, sei lá, uma peça de um medidor de pressão. Estou criando uma válvula medidora de pressão, ou uma válvula reguladora de alguma coisa. Só que às vezes eu não sei qual vai ser o fluido que vai passar dentro da tubulação dessa válvula.
pode ser aquecido, pode ser corrosivo. Então é complicado. Mas um ponto essencial de um projeto é tentar, com mais precisão possível, identificar esse modo de falha. Infelizmente, alguns modos de falha, eles só serão identificados lá quando você tiver já com a sua peça fabricada lá no mercado, lá no campo, né? Por isso que é tão importante todas as fases dos projetos que nós estudamos nas aulas anteriores. Por quê? Uma falha, muitas vezes, só vai ser identificada depois que a peça está no mercado. Está lá trabalhando. Que você não se atentou, mas aconteceu a falha. E às vezes vai ter que fazer um recalço, no caso de um carro, por exemplo, né? Mas isso acontece. Mas precisamos evitar esse tipo de falha o máximo possível. Evitar esse tipo de falha, e para evitar eu tenho que identificar qual tipo de falha que vai ocorrer na peça. E muitas vezes essa identificação, para você fazer ela, é melhor você fazer o caminho oposto. Em vez de olhar para minha peça, peguei a peça aqui, estou olhando qual falha que pode acontecer, é melhor pegar a lista dos 23 modos de falha e pegar. Essa falha pode acontecer nessa peça? Deixa eu analisar. Não. Aí por aí vai, uma após outra. Talvez você vai ter uma abertura melhor de mente para conseguir identificar. E nas próximas aulas, o que a gente vai fazer? Vai ficar uma aula até mais prática, menos texto. Nós vamos aprender os conceitos básicos e equações úteis de um projeto. Então, eu vou te dar uma situação, por exemplo, eu tenho uma peça que vai ser aplicada uma força tal, a área dela é tal, o diâmetro é tal, vai falhar por sei lá, fratura dúctil. Aí você vai calcular isso para mim. Então, nós vamos rever as fórmulas, muitas formas de resistência materiais, vamos rever essas fórmulas, vamos aplicar essas fórmulas no projeto de sistemas mecânicos. E aí vamos fazer alguns exercícios. Bem tranquilo, não é difícil, tá bom? E aí depois a gente vai pensar numa forma de até avaliar isso logo, para já ficar avaliado. Beleza, galera? Por hoje é só. São 8h26.